A Polícia Federal concluiu que Jair Bolsonaro era o principal destinatário dos resultados de ações clandestinas na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, durante seu governo. A informação está no relatório da investigação sobre a chamada ABIN Paralela, que monitorava e espionava adversários políticos, autoridades e jornalistas. O documento, com mais de 1.200 páginas, teve o sigilo retirado nesta quarta-feira, 18, pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Mais de 30 pessoas foram indiciadas, entre elas o deputado Alexandre Ramagem, PL, ex-chefe da ABIN, apontado como quem comandava o esquema. A PF afirma que há evidências da participação de Bolsonaro nas ações ilegais, que eram voltadas para beneficiar o núcleo político do governo com ataques a adversários e ao sistema eleitoral. O indiciamento não significa culpa, mas indica suspeitas com base em elementos reunidos pela investigação. Foram usadas informações do G1. Mesmo com Jair Bolsonaro fora da presidência, a estrutura do chamado Gabinete do Ódio continuou ativa em 2024, espalhando mentiras e produzindo dossiês contra integrantes do governo Lula. Segundo o relatório da PF, o bolsonarista Richard Sposer e o assessor parlamentar Daniel Lemos seguiram produzindo ataques coordenados contra ministros, entidades progressistas e até grupos de WhatsApp ligados ao Planalto. Poser chegou a criar um dossiê baseado em prints de um grupo chamado Caçadores de Fake News, formado por apoiadores de Lula. O alvo principal era Paulo Pimenta, então ministro da Comunicação. A ideia era fabricar uma prova de que existia um gabinete do ódio petista. À época da abertura do inquérito para investigar o caso, em meados de 2024, o senador Randolph Rodrigues reforçou a gravidade dos monitoramentos de membros da CPI da Covid. O parlamentar afirmou que, abre aspas, Bolsonaro espionava enquanto brasileiros morriam sem vacina. Como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje, pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga, reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas, estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que, entre gravíssimos crimes cometidos,
estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do gabinete do ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. Entre os monitoramentos de mim, de parlamentares que dirigiam a CPI da Covid e dos assessores, se teve o monitoramento do chefe do meu escritório em Macapá, o professor Charles Chelala. Nas páginas do relatório, lá é descrito exatamente o seguinte: não tendo sido possível encontrar qualquer coisa que desabonasse ou que nos atacasse, eles se dedicaram à produção de uma fake news, que na época foi amplamente veiculada e chegou várias vezes a estar entre os trend topics do Twitter, alegando um eventual crime ao professor Charles Chelala, de forma que pudesse nos envolver. Nós estamos, então, diante do que eu considero que é o mais grave crime contra as instituições democráticas brasileiras e o maior aparato de espionagem contra a vida privada de cidadãos que se tem notícia na história nacional. E repito, esses fatos de hoje, a revelação do relatório, só dá conta que a democracia brasileira não esteve simplesmente sob ameaça no período anterior. O aparato democrático foi rompido. O aparelho do Estado foi utilizado para monitorar cidadãos e para tentar intimidar a oposição ao regime anterior. E mais e além disso, a continuação do regime anterior representaria, por tudo que nós já sabemos, a ruptura em definitivo da democracia brasileira.